Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. Convido você, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, que estivesse se inscrevendo, compartilhando essas mensagens para grupo, para amigos. E também não deixasse aí de acionar o sininho, toda vez que eu postasse um novo vídeo, você recebesse aí essa nova notificação. Que Deus possa te abençoar. Quero estar trazendo uma palavra para o seu coração, que o Espírito falou comigo no decorrer desses dias. Nós somos aqueles chamados cristãos autênticos para serem aí o representante de Cristo na face da terra. E muitas vezes nós vemos essa grande confusão do que é ser um cristão autêntico. Eu vi esses dias, irmãos, na minha página no Facebook, uma pessoa que ela não faz parte do meu círculo de amizade no Facebook, mas como ela postou de uma forma em público e dizendo o seguinte, que um grande líder ele liberou para, se ele é cristão, como ele pôde ter liberado, né, para as pessoas, com a lei para as pessoas comprarem armas, que é para tirar a vida dos outros. Ele, sendo cristão, não podia fazer isso. E eu fiquei incomodado com aquela matéria e eu resolvi dar uma resposta e disse o seguinte: não é pelo fato de uma pessoa ela colocar uma vestimenta branca, um roupão branco, e tomar um banho de rio, se banhar, ou alguém mergulhar aquela pessoa no rio, e aquela pessoa se torna um cristão. Um cristão ele vai muito mais do que isso, muito mais além de que isso, que se botar um roupão branco, de ser mergulhado numa água, seja na piscina, seja num rio, por um líder. Ser cristão vai muito além disso. Eu disse, e essa pessoa, ser cristão, ser um referencial de Cristo, e essa pessoa não é um referencial de Cristo. Então é isso que eu quero falar para os irmãos hoje nesse assunto. E o tema que o Espírito colocou no meu coração é rumo à cruz. E ele inicia essa palavra lá em Gálatas capítulo 2, 20, esse tema em que o Espírito colocou no meu coração, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A gente para analisar, irmãos, as colocações desse homem, apóstolo Paulo, da forma que ele direciona as suas palavras, as suas cartas chamadas paulinas. Ele diz uma coisa: já não sou eu, mas que vivo, quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa, para chegar a esse ponto, como ele chega em uma de suas cartas, que ele fala de uma plenitude do Espírito Santo, há uma necessidade muito grande de lutar contra esse eu, relutar contra esse ego. E esse homem, ele aprendeu a fazer isso. Uma pessoa para chegar a dizer: irmão, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Olha, irmão, bem poucos cristãos podem dizer isso. Porque o cristianismo ele vai muito além, irmão, do que as pessoas estarem dentro de um templo evangélico, das pessoas até cantarem, fazerem parte de um grande grupo de louvor. O cristianismo ele envolve muito mais do que isso. E o que é ser um cristão, irmãos? Alguém que possui membresia em uma igreja na terra? Não. Alguém que afirma um credo ortodoxo? Não. Alguém que adota certo modo de conduta? Claro que não, irmãos. Então, o que é ser um cristão? Ser um cristão é alguém que renunciou o eu e recebeu a Cristo Jesus como Salvador e Senhor, como diz em Colossenses capítulo 2, versículo 6.
O verdadeiro cristão é alguém que tomou sobre si o jugo de Cristo e aprende dele, que é manso e humilde de coração, como diz em Mateus capítulo 11, versículo 29. O verdadeiro cristão é alguém que foi chamado à comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, como nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Então, ser um cristão é muito mais do que eu disse, irmãos. Do que uma pessoa ela ser batizada, passar pelas águas, do que a pessoa carregar uma Bíblia, estar em todos os cultos, ser frequentador assíduo dos cultos. Ser cristão envolve um compromisso muito maior. Não é simplesmente a pessoa ter uma boa ortodoxia, da pessoa ela ser membro, fazer parte de uma membresia na face da terra, na igreja, em alguma igreja na face da terra. Não é aquela pessoa que adota aí um certo modo de conduta. Não. Mas ser cristão é renunciar principalmente o seu eu. É renunciar o eu. Então essa é a característica de um verdadeiro cristão. Essas são as características de um verdadeiro cristão. A vida cristã tem início com um ato de alta renúncia, sendo continuada por automortificação, como se fala lá em Romanos capítulo 11, 8, versículo 13. A primeira pergunta que Saulo de Tarso ele fez foi essa, lá em Atos capítulo 22, versículo 10. Que farei, Senhor? Primeira pergunta que Saulo ele faz foi essa. Que farei, Senhor? Geralmente, irmão, nós vivemos um cristianismo completamente fora do contexto, em que as pessoas, às vezes, elas se convertem e já esperam o que vão receber, não o que elas vão fazer. A pergunta, às vezes, ela é diferente dessa que Paulo faz, que ainda Saulo de Tarso, ele faz. Que farei, Senhor? As pessoas, algumas, elas já estão se perguntando o que eu vou receber em sendo membro dessa igreja, fazer isto para a igreja. Nunca se direciona para o altar, nunca se direciona para fazer para Cristo. Então a vida cristã, ela é comparada a uma corrida, e o atleta é chamado a desembaraçar-se. O atleta, o cristão, nós como cristãos, nós somos chamados a desembaraçar-se de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, o pecado, ele tenazmente, todos os dias, toda hora, ele está nos assediando. E não fala daquele pecado de grande proporção, de tamanho imenso, em que às vezes nós conseguimos desvencilhar dele, como nós já conhecemos. Preguei alguns anos atrás no nosso ministério, no meu ministério. Trouxe cada semana eu trouxe uma mensagem, como um estudo, sobre as raposinhas. Enquanto nós sempre nos preocupamos com as grandes raposas, que são os grandes pecados, aqueles que causam grande escândalo na sociedade, no meio evangélico, na família, amigos, esquecemos das raposinhas. E as raposinhas, irmãos, elas comem os brotos. E geralmente, irmãos, são essas raposinhas que nos assediam, que é os pecados que às vezes, irmãos, não causam aqueles danos estrondosos, escandalosos de uma tal maneira, mas são até aqueles que cometemos, irmãos, no nosso dia a dia, no nosso pensamento, às vezes no falar, às vezes numa decisão, às vezes, irmão, numa reação. São esses pecados
que nos assedia, aquele que às vezes entra para dentro dos nossos lares, através das redes sociais, através da televisão, do jornalismo, daquilo que nós vimos, que entra no nosso coração, na nossa mente, e a gente às vezes solta uma palavra, fala algo que não devia falar, é pecado. O pecado que nos assedia tenazmente, todo dia, toda hora. Por isso que a carta de Hebreus, capítulo 12, ela fala acerca de uma disciplina. Porque existe, claro que existe tamanhos de pecados. Mas todo pecado ele é pecado. Claro que cada pecado ele tem um tipo de disciplina. Muitos são pecados que levam até a pessoa à morte. Mas todo pecado ele tem a consequência chamada disciplina. É como um filho comete um erro, ele tem que ser disciplinado. Apesar que hoje a gente tem que colocar entre aspas, né, um fato desse. Como disciplinar e como o filho vai receber aquela disciplina. Então tem que ter uma disciplina. Tem que ser disciplinado. Errou, pecou, há uma disciplina. Então por isso que Hebreus fala sobre isso, capítulo 12, 11. Ou seja, o pecado está no amor ao eu. O pecado está no amor ao eu, portanto, ele tem de ser negado. Esse é o primeiro e grande passo em direção a seguir a Cristo. Negar ao eu, negar esse eu. Nós temos que lutar contra esse eu. Isso que luta dentro de mim. E quando eu luto contra isso, eu encontro essa chamada liberdade cristã. Não a libertinagem, mas a liberdade cristã. Porque o conhecimento, a palavra de Deus, o próprio Cristo diz no Evangelho de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não me mantém preso, escravizado, mas liberta a minha mente, me leva a entender como seguir a Cristo, até onde eu posso ir. Então nós temos essa liberdade da vida cristã. Olha o que fala o apóstolo Paulo na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 23 ao 31. Ele diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Difícil acontecer isso. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. Pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Se contudo alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Consciência, digo, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem. Se eu com gratidão participo porque sou com gratidão participo, porque sou censurado por causa daquilo, porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Essa carta de Paulo é interessante demais. Primeiro ele inicia o versículo 23, dizendo que tudo me é lícito. Então, Paulo fala das coisas contra as quais não há mandamento. Não há mandamento expresso de Deus. E isso que é o grande, irmãos, problema, às vezes, no meu evangélico. É que as pessoas começam a procurar na Bíblia aquilo que não está ali para poder praticarem. E existe coisa que eu não preciso, irmão, não preciso de um mandamento.
porque o meu próprio espírito ele já me orienta, já me condena dentro de mim. Existe também até um tribunal na nossa mente, que é um tribunal chamado esse tribunal que vem de Deus, o tribunal moral, em que eu sei que tem coisas, irmãos, que não me são lícitas, não me convém. Às vezes eu posso até praticar, mas não me convém. Não é certo isso. Talvez não é nem por mim, mas por aqueles que estão em volta de mim. Por isso que Paulo, em uma palavra inteligentíssima, ele usa uma coisa simples. Irmão, se comer carne escandaliza teu irmão, não coma carne. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então ele fala aqui de coisas que não é mandamento expresso de Deus. Há coisas não lícitas a respeito das quais não há dúvida quanto à condenação divina. Por exemplo, adoração de falsos deuses, adultério, a mentira, a maledicência, o uso de palavras torpes, quer dizer, palavras imorais, obscenas, a ausência do amor. Então você vê que Paulo jamais diria que tais coisas são lícitas, permitidas. Mesmo coisas lícitas podem ser convenientes e inadequadas. O cristão deve tomar cuidado para não ser inconveniente em sua vida cristã. Muitas vezes, irmãos, eu sempre digo que existem coisas na lei, vamos colocar nossa lei jurídica, em que eu posso fazer, irmãos. A lei me permite fazer. A nossa lei jurídica, as nossas leis de Estado, ela pode até permitir que eu faça alguma coisa. Mas, irmãos, eu como cristão, eu não posso praticá-las, porque vão contra os meus conceitos cristãos, vai contra todos os ensinos, tudo aquilo que Cristo nos ensinou, tudo aquilo que essa Bíblia, que ela é cristocêntrica, nos ensinou, fala em nossos corações, nos orienta. Então existe coisa, irmãos, que às vezes ao nosso redor, para nós não nos causa dano nenhum, não é errado eu praticar. Mas existe pessoas, irmãos, que elas são meninos ainda na fé. Então nós que somos mais maduros, temos que entender, irmãos, o que eu devo fazer. Eu não posso fazer, eu vou ferir. Então é isso que Paulo está nos ensinando. Por isso que o tema dessa mensagem é rumo à cruz. E rumo à cruz nós não vamos sozinhos, não é uma carreira solo. E se eu quero levar alguém, se eu quero levar minha família junto, se eu quero ver minha família na glória, olha, eu tenho que olhar para Coríntios capítulo 10, versículo 23. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tudo eu posso. Ele dá aqui uma relação de várias coisas. Mas eu não posso. Existem coisas, irmãos, que não existe lei. A Bíblia não proíbe. Eu sempre falo, irmãos, que tem pessoas que elas gostam de viver a chamada, uso o termo chamado margem da Bíblia. O que são margens da Bíblia, que eu quero dizer? São aqueles chamados textos sem contextos. Aqueles versículos que não têm confirmações. São textos sem contexto. São pessoas que procuram as margens da Bíblia, mas não querem viver na centralidade da Bíblia. Viver na centralidade da Bíblia é renunciar ao seu eu, renunciar ao seu ego, é renunciar a si próprio, é fazer como Paulo, esvaziar-se de si mesmo, esmurrar a sua carne, reduzir o seu corpo à servidão. Não ao escravo talvez do próximo, mas ser servo do Senhor, adorar a Deus, fazer tudo para a glória do nosso Deus e também para a edificação do seu irmão. Então, ao tomar uma decisão, ao praticar um ato, não devo pensar, irmãos, não devo pensar em meu próprio proveito. Entendeu, meu querido? Ao tomar uma decisão, ao praticar um ato, não devo pensar em meu próprio proveito. Eu serei um egoísta, sem levar em consideração os meus irmãos em Cristo.
Nós vemos hoje, irmãos, entrando para dentro das nossas igrejas, uma frase, irmãos, que eu considero assim, de uma forma muito pobre, até de uma palavra dura, medíocre, porque as pessoas dizem: pastor, a vida é minha e não devo nada para ninguém. Uma palavra até dura. Claro que a pessoa ela não deve nada para ninguém, a vida é dela, mas existem pessoas ao nosso redor, meus irmãos. E essas pessoas elas precisam de referenciais, de exemplos, de que elas olhem para nós, para essas pessoas como eu, como você. Elas veem um referencial. Elas podem acreditar ainda que existem seres humanos que podem mudar uma história, que podem fazer algo de proveito, de bom nessa sociedade. Então essas pessoas olham para nós, para dentro das nossas igrejas, nossas denominações, esperando algo que a sociedade não oferece, que o mundo não oferece, que o mundo que elas não encontraram no mundo. Então, o crente ele continua livre. Nós continuamos livres. Mas o amor leva a restringir, a autolimitar-se em atenção aos irmãos, pois estamos em busca da vontade do Senhor, meus irmãos. O amor, ele me leva a eu estar a restringir. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas posições, aqueles que estão ao meu redor, aqueles que estão em volta de mim, em volta de você. E nós vemos o que Cristo ele nos ensina. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 25 a 28, o que ele nos ensina? A igreja, irmãos, ela não é uma hierarquia. Esse Mateus 20, 25 a 28, ele é interessante. Ele fala que o Filho do Homem ele não veio para servir. Ele veio para ser servido. E se nós somos cristãos, que são discípulos de Cristo, referenciais de Cristo, exemplos de Cristo, nós estamos aí para quê? Para servir, não para ser servido. O interessante é que a igreja ela não é uma hierarquia em que se beija a mão e o pé dos chamados príncipes, mas uma democracia na qual Cristo é o cabeça e todos os membros são irmãos. Mas parece que nós vivemos hoje uma chamada democracia de semideuses, de pessoas que estão ali, irmãos, onde a classe mais humilde tem que ir lá e beijar os pés para adquirir uma bênção. Tem que se humilhar diante de um profeta, de um sacerdote, se humilhar diante de um apóstolo, de um bispo, para poder receber uma dádiva de Deus. Enquanto que a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 27, diz que rasgou-se o véu de alto a baixo, não foi de baixo para cima não, porque se fosse de baixo para cima, diria que foi rasgado pelos homens, mas não, foi de alto a baixo, foi Deus que rasgou aquele véu, de alto a baixo, para mostrar o quê? Que eu não preciso, ainda que há uma necessidade de eu ter um sacerdote, no sentido de estar intercedendo, de ter um pastor que cuida da minha alma, mas o pastor para estar te alimentando, te dando palavras de alimentação bíblicas, mas não há necessidade para que você possa pedir, para que você possa falar com Deus. Você tem livre acesso para falar com o Senhor, para chegar no trono de Deus. Por isso o tema da mensagem é rumo à cruz. Mas as pessoas estão pegando um atalho rumo ao apóstolo, rumo ao profeta, rumo à apóstola, rumo ao bispo. Mas a palavra é rumo à cruz. Através daquele véu que se rasgou, você entra no lugar, no Santo dos Santos, no lugar do Santíssimo e fala com Deus ali em secreto, e Ele te responde. Então Cristo, ele não condena a aspiração de crescer, subir, pois tal aspiração é pecado quando dirigida em proveito próprio, ignorando o bem-estar do próximo.
Cristo não condena ninguém que tem um grande desejo de subir, de crescer, seja na sua vida ministerial, seja na sua vida profissional. Cristo, irmãos, ele não condena isso, quando não é para o seu proveito próprio, ignorando o bem-estar do próximo. Então você vê que é pecado quando dirigido em proveito próprio, em que as pessoas querem explorar os outros para poder alcançar um outro lugar, até um lugar de se diz de excelência. Napoleão, entende bem, Napoleão sacrificou 1 milhão de vidas humanas para realizar a sua ambição. A ambição a ambição de ser maior é aprovada por Deus quando tem o alvo de negar-se a si mesmo, para alcançar o maior grau em servir a Deus e ao próximo. Entende bem? A ambição de ser maior é aprovada por Deus quando tem o alvo de negar-se a si mesmo, para alcançar o maior grau em servir a Deus e ao próximo. Olha o que fala essa carta de 1 Coríntios, o capítulo 12, o versículo 31. Ele diz assim, olha: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Toda vez que eu leio esse texto aqui, irmãos, eu me vejo assim como se Paulo, como se Cristo me tomasse pelas mãos e entrasse por um caminho mais excelente de amor, de benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. É como se ele me tomasse pelas mãos, que ele dissesse isso aqui, ó, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. É como se ele saísse com você de mão dada, te mostrando algo mais excelente para a sua vida. Aí o capítulo 14, o versículo 12, ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação de quem? Da igreja. Se eu procuro os melhores dons, se eu procuro os dons espirituais, é para quê? É para abundar, é para fazer a igreja crescer, para fazer a igreja de Cristo na face da terra ser reconhecida, não eu, não homem. Por isso tenho que mortificar a minha carne, reduzir minha servidão, saber do grande prazer, da alegria que é servir esse Cristo maravilhoso. E a conclusão que essa palavra nos leva é que o princípio da grandeza é ser pequeno. O desenvolvimento da grandeza é ser cada vez menor. A perfeição da grandeza é ser nada. O Filho do Homem, ele veio ao mundo para servir e não para ser servido. Os galhos mais carregados de fruto encurvam-se mais para baixo. Assim, o Filho de Deus mais santo é o mais humilde. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça. Que Deus te dê a direção nesse caminho rumo à cruz. Caminho de vitória, de renúncia, mas de grande conquista, de grande excelência em Cristo Jesus. Deus, obrigado por essa palavra santa. Obrigado pelo teu Espírito falar no meu coração, na minha alma, no meu entendimento, meu Deus. Quero pedir que agora o teu Espírito possa falar no coração desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã, e eles possam, Pai, serem verdadeiros, autênticos servos teus. Renunciar-se a si mesmo, ó Deus eterno, e abraçar a tua causa, abraçar, ó Deus eterno, aqueles menores, os pequeninos, ó Pai, na fé, e serem um referencial, meu Deus, teu, onde eles passarem, meu Deus querido, serem verdadeiros cristãos. Quero entregar em tuas mãos, abençoá-los, ó Pai, nesse momento, esse irmão, essa irmã, esse líder, esta líder, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória e te dê as conquistas sobre o teu ministério, em nome de Jesus, meus irmãos. Fique com Deus, em nome de Jesus.